O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei que libera mais de R$ 1 bilhão para o Ministério da Educação. A maior parte desse recurso vai para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, com o objetivo de pagar as universidades privadas que fazem parte do programa. Quem tem os detalhes é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde da Câmara. Olá, Dini, boa noite. Agora fica resolvida essa questão do atraso no repasse de dinheiro para as universidades privadas, né? Boa noite, Aciene. Resolve, segundo o ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho, que esteve aqui no plenário da Câmara acompanhando a votação desse projeto que libera mais dinheiro para a pasta. Desses mais de R$ 1 bilhão que agora vão para o Ministério da Educação, como você disse, a maior parte vai para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. E isso vai permitir a renovação de cerca de 1,5 milhão de contratos de estudantes que frequentam universidades particulares do país. Outra parte desse dinheiro vai para a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes de chegar nessa aprovação aí, deputados e senadores tiveram que aprovar a manutenção de vetos presidenciais que trancavam a pauta do Congresso. Vamos acompanhar na reportagem. Como nas tentativas anteriores, a sessão do Congresso Nacional começou em meio à obstrução. A justificativa da oposição ao governo de Michel Temer é que um novo veto presidencial havia entrado na pauta e precisava ser discutido antes de os dois primeiros terminarem de ser votados. Os defensores do governo atacaram. Lamentavelmente, o PT, que causou um desastre na economia do nosso país, fica agora impedindo que se resgate recursos para a educação, para se pagar o FIES. São os estudantes que recorrem ao financiamento público para estudar. A crítica era porque os vetos presidenciais impediam a votação dos demais itens, como o projeto que libera mais dinheiro para o FIES, o programa que financia cursos superiores e instituições particulares. A nossa obstrução, ela se deve exatamente para que o FIES não desapareça no futuro, presidente Renan Calheiros. Porque congelar os gastos públicos durante 20 anos, coisa que nenhum país do mundo fez, tamanha é a irracionalidade desta política, vai prejudicar não só o FIES, vai prejudicar toda a educação pública e privada brasileira. Foi votado e mantido o veto que impedia a criação de cargos em diversos órgãos federais, outro que dava incentivos fiscais para investimentos em saneamento básico e um terceiro que reajustava os salários de defensores públicos federais. O último item movimentou os debates. Eles defenderam ao longo do último período 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras, sobretudo os mais pobres, em áreas como a educação, a saúde, o acesso a benefícios previdenciários, o BPC. Eles são os únicos com a possibilidade de postularem contra a União. A Defensoria Pública merece reajuste. Mas, senhores parlamentares, o reajuste ultrapassou a inflação. Estão tendo reajuste de quase 100%. Quase 100%. Inadmissível, inexequível. Isso não é olhar para os pobres. E o plenário chegou a uma das votações mais esperadas do dia. O projeto que libera mais dinheiro para o Ministério da Educação, garantindo recursos para o pagamento do financiamento estudantil bancado pelo governo, o FIES, que está tendo atrasos. Sem dúvida nenhuma, a aprovação desse PLN resolverá o problema neste ano. Certamente teremos problemas nos anos subsequentes, como lamentavelmente já temos tido nos anos anteriores. Mas é assim que vai se levando, ano a ano, garantindo a possibilidade de o aluno completar a sua formação, completar o seu bacharelado e, a partir daí, poder exercer uma profissão de nível superior. Com a defesa unânime da proposta, o projeto foi aprovado de forma simbólica. A reclamação foi sobre a forma como a votação foi encaminhada. Acelerar a votação do FIES e entrar na votação da LDO. Na LDO tem a previsão do teto do gasto. Aplicado o teto do gasto do FIES, aquela parte que é subsídio poderá cair e vai ficar mais caro e inviável
para os alunos que contrairão crédito. O teto não vai diminuir o valor da educação e muito menos do FIES. O teto é pelo todo do orçamento. O teto não é específico para a educação. O teto é no teto do gasto, no limite do orçamento. E os recursos da educação e da saúde serão mantidos pelo piso. E o piso garante a recomposição com relação ao FIES, que é uma grande vitória dos estudantes e dessa casa. Vale ressaltar que ainda tem assuntos a serem votados na sessão do Congresso Nacional. Entre eles, 8 projetos de lei que liberam mais dinheiro para vários órgãos públicos e o fim da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. A sessão do Congresso Nacional está suspensa desde as 4h20, ou seja, faz quase 4 horas, né? Isso foi uma estratégia dos deputados que apoiam o governo de Michel Temer para conseguir votar lá na comissão especial da PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que estabelece esse congelamento no teto um teto de limite, ou seja, o teto para os gastos públicos durante 20 anos, que até os deputados chegaram a discutir aí um pouquinho que a gente viu na reportagem. Era necessário que se votasse lá na comissão especial a redação final dessa PEC, que já foi aprovada uma vez aqui no plenário. Mas, como é uma emenda à Constituição, ela precisa passar por uma segunda votação aqui no plenário. Essa votação está prevista para segunda-feira da semana que vem. Mas ela não poderia vir ao plenário se ela não tivesse essa redação final aprovada lá na comissão especial, que foi o que aconteceu agora há pouco. É uma mera formalidade, mas é uma formalidade necessária e exigida pelo regimento. Jaciane, uma última informação. Tinha também uma sessão da Câmara prevista para hoje, mas com todas essas votações, tanto da PEC quanto aqui da sessão do Congresso Nacional suspensa, ela acabou sendo cancelada.